Olá, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao meu canal do YouTube. Nesse exato momento, que você tem a oportunidade ampla de poder cumprimentá-la e vos saudá-la com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é deste amigo e companheiro de sempre, o pastor Wagner Dias Cordeiro, capelão do sistema prisional aqui da minha Grande Montes Claros, Minas Gerais, Brasil. Através deste canal, nós estamos aqui se esforçando, dando o máximo para poder evangelizar o nosso Brasil, que é gigantesco, e os quatro cantos do planeta Terra. Você é católico, você é espírita, você é budista, você que não professa credo religioso nenhum, você é considerado como ateu, tem o meu respeito. Somente o grupo, na minha visão, na minha ideologia, de à toa que não tem o meu respeito, só se convertê-la ao cristianismo. Por quê, pastor Wagner? Porque o coração de milhares ou milhões ou bilhões em todo o planeta Terra são de corações demagogos, hipocrisias, soberbos, certo? E essas pessoas têm um pensamento furado, errado, mais ou menos assim. Pastor, quando a morte física bater na minha porta, morreu, findou, acabou. Ou de qualquer um dos meus entes queridos. Quero dizer, senhoras e senhores, jovens, anciões e etc., que isto não é verdade. Os escritores aos Hebreus, no capítulo 9, versículo 27, está escrito: ao homem está ordenado morrer uma só vez, depois se segue-se um juiz. O grupo aceitando ou não aceitando, querendo ou não querendo, vai ter de prestar conta ao Todo-Poderoso. Você é imune à morte física? Eu não sou. Nenhum ser humano é imune para não morrer. Se nasceu, meu irmão, vai morrer. Ou mais cedo ou mais tarde. A morte física vai bater na sua porta, vai bater na minha porta. Se eu partir agora, eu sei para onde que eu vou. A minha alma está garantida. O meu espírito volta a Deus que vos deu. E você tem certeza? Mas vai ter um juiz. Mas para os salvos, para os santos, no mesmo capítulo de Hebreus, capítulo 9, versículo 28, tem uma palavra sublime, maravilhosa, que disse assim: Jesus vai voltar pela segunda vez sem pecado para buscar aqueles que aguardam e esperam para a sua própria salvação. Será o dia mais maravilhoso de todos os tempos, quando Jesus voltar nas nuvens de glória. Hoje nós vamos estar fazendo o volume 11, dando sequência ao estudo sobre escatologia, onde nós vamos estar aprofundando sobre as bodas do Cordeiro. As bodas do Cordeiro. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez estamos aqui para poder cumprir a ordem imperativa do Senhor, que eu desapareça, que o Senhor apareça assim no meu ministério, que eu venha diminuir e que o Senhor cresça cada dia no meu ministério. Eu convido o Espírito Santo, que será o mentor, será o responsável, que vai mais uma vez usar os meus lábios para que todas as pessoas, ao ouvir a mensagem, venham ter uma boa compreensão, e que o Espírito Santo vai ajudar essas pessoas a fazer uma boa compreensão da interpretação da sua palavra. Obrigado por estar aqui mais uma vez, em nome do Rei Jesus. Muito bem, meus irmãos, meus seguidores do canal do YouTube, são muitas pessoas que estão se inscrevendo para a glória de Jesus, e eu quero agradecer você que está chegando aí pela primeira vez, que vai estar nos acompanhando nessa linha de pensamento. A partir de agora nós vamos estar fazendo volume 11, as bodas do Cordeiro. Amados irmãos, sempre que se fala
de bodas do Cordeiro, a primeira impressão, sua impressão, né, nossa, é de uma festa de casamento. Se é que esta palavra tenha outro significado, os sentidos de aplicação. Exatamente. O que é bodas? Significa que, portanto, trata-se da grande festa do casamento. Se trata da grande festa do casamento do Senhor Jesus com a sua noiva, que completou com seu próprio, comprou com seu próprio sangue. Ou seja, a igreja, a noiva imaculada. Eu quero fazer uma correção aqui, não é completou, não. É exatamente o que é bodas. O seu significado aqui, porque portanto, né, trata-se da grande festa do casamento do Senhor Jesus com a sua noiva, que comprou com seu próprio sangue a igreja, a noiva imaculada. Aqui eu quero fazer um breve comentário que a noiva se refere à igreja do Senhor Jesus. Quando fala igreja, em um todo, não é a placa A ou a placa B, se refere à igreja que está em todo o planeta Terra, ou seja, universalmente, né? Em cada parte do mundo tem, ou seja, grupos, irmãos, irmãs que representam a noiva do Cordeiro. Ou seja, é de notar que a história da humanidade começa com um casamento e termina também com um casamento. Vamos ver se isso é verdade? É de notar que a história da humanidade, ela se inicia com um casamento e vai terminar também, no final de tudo, com um casamento. Ou seja, vamos ver se isso é verdade? Vamos lá. Tem o início com o casamento de Adão e Eva. Gênesis, capítulo 2, versículo 18. Gênesis, capítulo de número 2, versículo 18, que nos disse assim: disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Faz-lhe-ei uma auxiliadora, que lhe seja idônea. Ou seja, no início de tudo, Deus, né, ele dá início ao primeiro casamento, ao primeiro matrimônio, ou seja, Adão e Eva. E vai terminar também com um casamento. Você sabia que a igreja, ela vai simbolicamente casar com o noivo, que é Jesus Cristo? É aonde nós vamos lá na frente estar mostrando para todos vocês. Então vamos ver aqui. Termina-se com casamento. Ou seja, o segundo Adão é Cristo e a igreja, a noiva. O segundo Adão se refere ao próprio Cristo, o próprio Jesus. Tá? O segundo Adão é Cristo e a noiva. Vamos ver Apocalipse. Apocalipse, capítulo de número 19, versículo 7. Apocalipse, capítulo 19, versículo 7. Alegremos nós, exortamos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro. Está vendo aqui? Cuja esposa a si mesma já se ataviou. Está vendo aqui? Então João,
O apóstolo João, ele quando estava escrevendo sobre Apocalipse capítulo 19, versículo 7, ele faz menção, Cristo falando que ia casar-se com a noiva. A noiva se refere à igreja do Senhor Jesus. Irmãos, mesmo que é símbolo, mas vai ser uma coisa sobrenatural, uma coisa de outro mundo. Você já imaginou você fazer parte desse casamento simbólico com o noivo, que é o próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo? Então, o início do primeiro casamento foi Adão e Eva. Eu mostrei Gênesis capítulo 2, versículo 18. Termina-se com casamento, né? Termina-se com casamento. O segundo Adão, certo? É Cristo. E vai casar-se com a noiva, que representa a igreja. Após o tribunal de Cristo, vamos andar aqui. Após o tribunal de Cristo, conduzirá-se a noiva para o palácio real. Presta atenção aqui, ó. Após o tribunal de Cristo, conduzirá. Tá vendo aqui? Será uma coisa muito profunda. Conduzirá sua noiva para o palácio real, para as bodas do Cordeiro. Vocês ainda podem ver esta referência lá em Cantares, capítulo 2, versículo 4. Alegoricamente, ou seja, eu quero frisar aqui, alegoricamente, gente. Cantares de Salomão retrata Deus sendo o noivo. Vou repetir. Alegoricamente, Cantares de Salomão retrata Deus sendo o noivo, ou seja, e marido, tá? Da nação israelita. Tá compreendendo? Tá entendendo? Para os cristãos. Agora, para os cristãos, a igreja é contemplada como sendo a noiva. Ou seja, para nós que somos cristãos, a igreja ela é contemplada como sendo que a noiva de Cristo na sua glória futura. Na sua glória futura. Eu quero fazer passo a passo, porque o estudo é profundo e é complexo. Estou trazendo um estudo sobre escatologia. E nós temos que estar apurando todos os fatos. A noiva de Cristo compõe-se do corpo coletivo. A noiva do Cristo é composto do coletivo dos crentes. Eu não uso a expressão crente. Cristãos que serão recolhidos dentre todos os povos. Está vendo aqui? Recolhido entre todos os povos. Eu não falei que de diversas igrejas vai ter salvos? Vai ter pessoas reprovadas, mas vai ter também pessoas o quê? Aprovadas. Ou seja, né? Povos, tribos, línguas e nações. Vocês podem ver Efésios, capítulo 5, 25 ao 27. Eu até já quero começar a meditar lá algumas passagens bíblicas. Claro que não vou ler todas, mas pelo menos algumas mais importantes sobre o assunto. Eu quero meditá-la com todos vocês. Eu quero ver Efésios capítulo 5, versículo 25 ao 27. Que nos disse assim, ó: Maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela, para que santifique, tendo-se purificando por meio da lavagem de água pela palavra, para que apresente a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisas semelhantes, porém santa, sem defeito. Então,
o apóstolo Paulo, ensinando os irmãos da igreja aos Efésios, Paulo faz essa menção que o próprio Jesus Cristo amou a igreja de forma sobrenatural. Olha, maridos, amai as vossas mulheres. Ou seja, assim como Paulo retratou que nós, como homens, amais a mulher. Está vendo aqui? Então Cristo também ama a noiva, que é a igreja. Isso aqui, meus irmãos, é muito profundo, certo? Como também Cristo amou a igreja, tá vendo? Como também Cristo amou o que? A igreja. Assim mesmo se entregou por ela. Ou seja, ele não se entregou, não se doou, não derramou as últimas gotas do sangue para salvar a humanidade. Aí o versículo 26. Para que santifique, tendo purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Da lavagem de água pela porque a palavra. 27. Para que apresente a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Eu quero ainda falar para vocês, que vocês ainda podem ver aí a referência de 2 aos Coríntios, capítulo 11, versículo 12, Apocalipse, capítulo 7, versículo 9, vou repetir voltando para aquelas pessoas que têm dificuldade de anotar rápido. 2 aos Coríntios, capítulo 11, versículo 12, Apocalipse, capítulo 7, versículo 9. Está começando a entender aí que vai haver o casamento mesmo? É interessante, né, meus amados? Tempos de duração. Tempo de duração entre os judeus, as bodas. Ou seja, era celebradas durante 7 dias, com grandes alegria. Ou seja, no tempo, né, de uma duração entre os judeus, bodas era celebrada durante 7 dias, com grandes alegrias. Ou seja, era festa durante uma semana se festejava. Para vocês verem essas referências, Juízes capítulo 14, versículo 12, tá certo? Vocês ainda podem ver o versículo de número 15, 17 e 18. Vocês ainda podem ver Gênesis capítulo 29, versículo 27 ao versículo de número 28. Na simbologia profética das Escrituras Sagradas, isso aponta para as bodas do Cordeiro, ou seja, durante 7 anos, na simbologia, certo? Na simbologia profética das Escrituras Sagradas, isto aponta para as bodas do Cordeiro durante 7 anos, como homem, ou seja, Jesus e judeu, tá certo? E no mesmo termos proféticos, um dia corresponde a um ano. Vocês podem ver Números capítulo 14, versículo 34. Números capítulo 14, versículo de número quê? 34. Vocês ainda podem ver Ezequiel capítulo 4, versículo 6. E João capítulo 4, versículo 9. Vou repetir. Números capítulo 14, 34. 14 é o capítulo, 34 é o versículo. Ezequiel capítulo 6, versículo. Ezequiel capítulo 4, versículo 6. Vou repetir. Ezequiel capítulo 4, versículo 6. Evangelho de João capítulo 4, versículo 9. Esse será também o tempo de tribulação e grandes tribulações aqui na terra. Ou seja, será 2 eventos simultâneos. Qual vai ser os 2 eventos? Bodas nos céus e tribulação na terra. Então, a bodas, a festa, vai durar muito tempo, entendeu? Enquanto a tribulação está aqui acontecendo, os céus está em festa com os salvos na glória com o Senhor Jesus. A Bíblia revela que haverá uma grande ceia. Irmãos, aqui eu quero focar
essa maravilhosa importância dessa aprendizagem. Porque isso aqui são poucos cristãos que têm esse conhecimento. E eu quero, nesse exato momento aqui, que você que é um cristão, que participa do símbolo e do corpo do Senhor Jesus todos os meses, eu quero que você aqui faça uma reflexão a respeito desse assunto aqui. A Bíblia revela que haverá uma grande ceia no céu, em que Jesus pessoalmente há de servir os salvos. Tá certo? Ou seja, sentados à mesa, junto com Abraão, Isaac e Jacó. Lucas capítulo 12, 35 ao 37. Estas referências, eu quero meditar ela com vocês. Você já imaginou? Você já passou para sua cabeça? Você está nos céus, de repente Jesus, ele vai poder servi-la em uma mesa, todos aqueles ali. Você conhecer Isaac, você conhecer Abraão, Jacó. Vamos ver aqui. Lucas capítulo 12, 35 ao 37. Cingidos esteja o vosso corpo e acensas as vossas candeias, acende as vossas candeias, acesas as vossas candeias, que essa tradução da Bíblia aqui é um pouco meio diferente. Sedes vós semelhantes ao homem que espera pelo seu Senhor, ao voltar ele das festas de casamento. A palavra casamento tem um ponto e tem uma vírgula, para que quando vier e bater a porta, logo há de abrir. Bem-aventurado aquele servo que, quando o Senhor, quando vier, os encontrar vigilantes. Tem um ponto e tem uma vírgula. Em verdade, vos afirmo que ele há de cingir-lhe, dar-lhe lugar à mesa, aproximando-se dos e servirá. Aproximar-se dela e servirá. Quem falou aqui sobre a parábola do servo vigilante foi o próprio Senhor Jesus Cristo. Mas esse texto aqui se fala dessa grande ceia que Jesus vai dar no terceiro céus. E Jesus instruiu isso aqui há mais de 2000 anos aqui atrás. Você já imaginou uma coisa dessa? Ainda nós podemos ver ainda Lucas 22, 30. Vamos dar uma olhadinha lá rapidinho, mesmo aí é fácil de achar, né? Lucas capítulo 22, versículo 30. Para que comais e bebais a minha mesa no meu reino, aí ó, tá vendo? No meu reino, e vós assentareis em um tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Então o mestre, além de ele ensinando aqui para os discípulos que um dia todos eles, a igreja até agora da atualidade, a igreja da graça, vai estar sentada, ó, para que comais e bebais a minha mesa no meu reino, ou seja, no reino dos céus, no reino da terra, tá certo? E aqui no reino tem um ponto e tem uma vírgula. E vós assentareis em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. É muito profundo. Isso aqui foi palavras preditas pelo próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ainda vocês podem ver aí, voltando lá atrás, em Lucas capítulo 13, versículo 28 a 29. Eu até vou ler essas passagens aqui. Lucas capítulo 13, versículo de número 28 ao 29. Também é Jesus falando. Ali haverá choro, ó, deixa eu ver aqui, ali haverá choros e ranger-se de dentes, quando vindes no reino de Deus, Abraão, Isaac e Jacó,
e todos os profetas, mas vós lançados fora. Muitos virão do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão lugares à mesas no reino de Deus. Contudo, há últimos que virão a ser primeiros, e primeiros que serão o quê? Os últimos. Palavras preditas pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa ceia para cumprimento da palavra do nosso Senhor no cenáculo. Então, essa grande ceia é uma palavra de cumprimento do próprio Senhor do cenáculo, quando disse em uma expressão, ou seja, o gesto de que estava dando uma até breve aos seus discípulos. Ou seja, não bebereis mais. Mateus capítulo de número 26, versículo 29. Entendeu? Mateus capítulo 26, versículo 29. Marcos capítulo 14, versículo 25. Essa celebração da ceia à morte de Cristo. A ceia no cenáculo marcou o término da missão terrena de Jesus e deu início à sua missão celestial. Você sabia que a ceia no cenáculo, presta atenção aqui, é interessante, a ceia que Jesus, a ceia no cenáculo marcou o término da missão terrena de Jesus Cristo e deu início à sua missão celestial. Vamos ver se isso é verdade? Evangelho de João, capítulo 17, 4. Eu quero Evangelho de João, já achei. Capítulo de número 17, versículo 4. Jesus também, que vai estar ensinando aqui. Quem é o escritor é João. Vamos estar aqui com calma. Disse assim: eu te glorifiquei na terra, eu te glorifiquei na terra, consumado a obra que em mim confiaste para fazer. Está vendo aqui? Agora João capítulo 11, versículo 13. João capítulo 11, versículo de número 13. Agora aqui já não é Jesus ensinando, aqui é o próprio João falando. Esta é a observação. João falando que Jesus falou, claro, né? Porém Jesus falava com respeito à morte de Lázaro, mas eles punha que tivesses falado do repouso do sono. Vou repetir. Jesus, porém, falava-se a respeito à morte de Lázaro, mas eles punha que tivesses falado do repouso do sono. Tá vendo aí? Então aqui nós estamos fazendo hoje o volume 11 a respeito sobre as bodas do Cordeiro, né? E estamos aqui agora falando um pouquinho sobre a ceia do Senhor Jesus. Após a celebração após a celebração daquela, Jesus desceu para o sombrios vale da batalha. Quando se findar essa ceia que Jesus vai dar, já celebrou para a igreja que foi arrebatada, teve a bodas, né? Depois vai ter a celebração das ceias. Após a celebração daquela, Jesus desceu para os sombrios vale da batalha. Igualmente também, após a celebração da ceia, das bodas, ele descerá para os sombrios do vale do Armagedon. Apocalipse, capítulo 19, versículo 11. Eu quero até, nesse exato momento aqui, meditá-la com vocês. Apocalipse, capítulo 19, versículo 11. Porque aqui é muito profundo. Apocalipse, capítulo 19, versículo 11. E vi o céu aberto, e eis que um cavalo branco, e o seu cavaleiro se chama Fiel,
e verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Então Jesus ele vai vir montado num cavalo. João teve esta visão sobrenatural. João teve, ou seja, João viu Cristo, né, vestido, você está entendendo? Cristo, ou seja, vestido Cristo vencendo a besta, ou seja, e do falso profeta. Quero corrigir aqui a minha colocação. Não tem nada de veste, ou seja, João viu Cristo, ou seja, Jesus, né, vencendo a besta. A besta se refere ao diabo, entendeu? Então, João viu, né? Eu vi o céu aberto, 17, e eis que um cavalo branco, e o seu cavaleiro se chama Fiel. Esse se refere fiel aqui, não é o cavalo que é fiel, não. É Jesus, verdadeiro, ou seja, e julga e peleja com justiça. Aqui também é um dos fatores muito complexos, que aqui vai falar sobre igualmente também após a celebração da ceia, das bodas, ele descerá-se para sobre o vale do Amagedon. Vai se iniciar o quê? Uma batalha, né? A fim se terminará com aquela grande guerra, né? E sequer estabelecerá o seu reino mileniar. Então, quando Jesus vencer Satanás, que vai ser um conflito muito severo, ele vai estabelecer o seu reino, ou seja, mileniar. Tá certo? Então vamos lá, vamos passo a passo, vamos devagar, para que vocês venham estar entendendo e compreendendo. Ou seja, acontecimento na Terra. Aqui também é outro fator subinteressante. Vamos lá. Acontecimentos na Terra. A construção do templo. Desde o ano 70, em que o templo de Jerusalém foi destruído, ou seja, pelo imperador Tito, os judeus ficaram sem templos, né? Foram dispersos por 70 anos, ou seja, neste interior o local, Monte Moriá, certo? Foi invadido, né? Primeiro no ano de 135, tá certo? Quando o imperador romano, ou seja, Adriano Profano, ou seja, o local construído ali, o templo, ou seja, dedicado a Júpiter, ou seja, segundo os muçulmanos, quando conquistaram Jerusalém, no ano 636, construído num lugar, uma mesquita, identificando como um lugar de onde o profeta Maomé teria ascendidos aos céus em seus cavalos alados. Eu quero, dentro deste assunto aqui, aprofundar com vocês. É profundo. Ou seja, Mesquita de Omar. Esse lugar é venerado até hoje por 3 grandes religiões monoteístas. Você sabia? Mesquitas de Omar. Esse lugar é venerado até hoje por 3 grandes religiões monoteístas. Vamos lá? Ou seja, para os judeus é um lugar onde Salomão construiu o grande templo. Vocês podem ver em 1 Reis. Para os cristãos, o lugar é associado e muito acontecimentos da vinda do Senhor Jesus Cristo em os seus discípulos. Para os muçulmanos, é o 3º lugar mais sagrado de Meca. Tá vendo? Medimar.
neste lugar, ou seja, os judeus esperam erigir o seu templo, erigir o seu templo escatológicos cujos projetos já está pronto, certo? Segundo as suas autoridades religiosas israelenses, então apenas esperando o tempo oportuno, de acordo com Gênesis, capítulo 22, versículo 14. De acordo com Gênesis, capítulo 22, versículo 14. Segundo Samuel, capítulo 14, versículo 16 ao versículo 21. E 1 Crônicas, capítulo 21, versículo 20 ao versículo 30. Este lugar sempre foi adquirido por operações sobrenaturais. Os judeus estão crendo e esperando que Deus no tempo certo lhe dará este lugar. Nas Escrituras, encontramos dois tempos escatológicos. Vamos aprender aqui esses dois tempos. Vamos no primeiro, ou seja, o da grande tribulação e do milênio. Vou repetir. O da grande tribulação ou do milênio, Ezequiel capítulo 41, versículo 13 ao versículo 15. Ezequiel capítulo 41, versículo 13, versículo ao versículo 15. O primeiro será o tempo de grande tribulação. Então vamos lá. Para você entender aqui essa parte, irmãos, é muito profundo o assunto. Porque escatologia, para você aplicar ele, você tem que ter muita tranquilidade do que está falando, para você não falar boboseira e mentira e heresia. Então a gente tem que ir bem detalhado, bem devagar, para que as nossas pessoas venham estar entendendo. É tão profundo que a gente tem que ter muita paciência. O primeiro, foca na sua cabeça aqui, ó. O primeiro será o tempo da grande tribulação, tá certo? Ou seja, cujas dependências o anticristo, tá certo? Implantará o seu culto através dos seus falsos profetas. Então, o anticristo, ele vai estar implantando, né, o seu culto através dos seus falsos profetas. Aí que vai vir as profecias de Jesus e de Daniel e do apóstolo Paulo. A primeira profecia, para você entender que ele vai implantar os cultos aos seus falsos profetas, está em Daniel, capítulo de número 8, versículo de número 11 ao versículo 14. E Daniel, capítulo 9, versículo 27. Vou repetir, Daniel, capítulo 8, versículo 11 ao versículo 14. Daniel, capítulo 9, versículo 27. Aí Jesus fala lá em Mateus, capítulo 24, versículo 15. Jesus fala lá em Mateus, capítulo 24, versículo 15. O apóstolo Paulo, escrevendo em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4. E aí João fala lá em Apocalipse, capítulo 11, versículo 1 do capítulo 11. São essas referências que o anticristo vai implantar culto, né, através dos seus falsos profetas. Tá entendendo? Tá compreendendo? Da forma que eu ensino, dá para qualquer pessoa se pegar, dá para qualquer pessoa compreender a minha linha de pensamento. Então vamos andar. Ou seja, o lugar é santo porque começou a sua história com Abraão, segundo a tradição. Foi ali que Abraão teria preparado o sacrifício do seu filho? Com certeza, segundo a tradição. É uma passagem bastante conhecida, Gênesis capítulo 22, versículo de 1 ao versículo de número 22, aquela história maravilhosa lá que Deus prova a fé do nosso pai da fé, Abraão. E ali foi construído o primeiro grande templo, ou seja, da história por Salomão. Todos vocês conhecem que ali foi construído o primeiro grande templo da história com Salomão. Como já foi, ou seja, supradito o local, sempre foi, ou seja, adquirido misteriosamente por manifestações divinas, após
a operação sobrenatural, ou seja, será restituído aos judeus. Glórias a Deus. Então o templo ele vai ser reerguido novamente aos judeus. Ou seja, apostasias, pioras, eles afirmaram um concerto com os judeus. Após o arrebatamento da igreja, se manifesta o anticristo. Então o anticristo ele vai começar no momento após que a igreja for arrebatada, né? Naquele intervalo que eu falei para vocês, após o arrebatamento da igreja, se manifesta-se o anticristo. Segundo Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 6. Essa passagem de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 6, eu quero meditar ela com todos vocês aqui. 2 Tessalonicenses, já achei, capítulo 2, versículo 6. Vamos lá. E agora, sabeis o que o deste, para que ele seja revelado somente em ocasiões próprias. Então aqui nós podemos ver a importância que o apóstolo Paulo fala que o anticristo ele só vai se revelar quando, infelizmente, a igreja do Senhor tiver o que? Arrebatada ao terceiro céus, o qual afirmará uma aliança com os judeus, ou seja, por uma semana. João capítulo 5, versículo 43. O qual afirmará uma aliança com os judeus por uma semana. João capítulo 5, versículo 43. Daniel capítulo 9, versículo 27. Certamente será um pacto, ou seja, de não agressão. Ele vai tentar fazer um pacto de não agressão, que dará a Israel a inteira liberdade de construir o templo. Olha para você ver o que Satanás vai tentar fazer o anticristo. E de adorar a Deus, ele reinará com o rei universal, mas na metade das semanas, mas na metade da semana fará cessar sacrifícios e oferta e cessarias. Daniel capítulo 9, versículo de número 27. A grande tribulação. O que é o vocabulário? Ou seja, tribulação vem do grego, né? Trilips, ou seja, a palavra é trilips, que traz em si a ideia de pressão, ou seja, como se houvesse posta uma grande carga sobre o espírito. O termo português, que deriva-se do latim, ou seja, tribulum, ou seja, tribulum, certo? Instrumentos de destorroar, ou seja, restolho, ou seja, mediante o que? Lavrador, separará o trigo de suas palhas. 3 anos e meio após o estabelecimento da aliança, o príncipe que há de vir fará cessar, ou seja, os sacrifícios judeus. Então iniciará-se a grande tribulação, a angústia de Jacó, abominações, desolações. Meus irmãos, eu estava meditando todas essas referências de Daniel, capítulo 9, versículo 27. Vai ser uma coisa terrível. Mateus, capítulo 24, 15. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, 4. Apocalipse, capítulo 13, versículo 14, 15. Daniel, capítulo 7, 25. Vou repetir tudo de novo. Daniel, capítulo 9, versículo 27. Mateus, capítulo 24, versículo 15.
segundo Tessalonicenses capítulo 2, versículo 4, Apocalipse capítulo 13, versículo 14 ao 15, Daniel capítulo 7, versículo 25. Quando, pois, vinde que abominações, Mateus capítulo 24, versículo 15, ou seja, nas perspectivas do Senhor Jesus, a grande tribulação é abominação da assolações, tem um sentido duplo, certo? Sentidos históricos, referido-se ao cerco de Jerusalém. A destruições do templo por Tito em 63 e 70. Logo depois, em Mateus capítulo 24, versículo 29, se refere-se a tribulações, abominações, desolação escatológicas no eventos dos últimos dias. Eu quero já dar uma paradinha, porque depois nós vamos estar fazendo o volume 12, esse é o 11, certo? Eu vou dar mais uma pincelada aqui, só para os irmãos entenderem a profundidade daqui para sempre. A grande tribulação é um período, ou seja, sombrio de sofrimento sobre a humanidade. Ambos os testamentos falam desse sombrio período. Esse período é mencionado na Bíblia como angústia de Jacó. Você sabia que essa grande tribulação será um período sombrio de sofrimento? Isso para quem ficar na grande tribulação. Eu quero mostrar para você, se você abrir aí Jeremias, capítulo 30, versículo 7, se você ver aí o templo da angústia, Daniel 12, 1, são coisas cruciais. Tempos da ira, o dia da ira do Cordeiro. Você sabia que um dia o Todo-Poderoso irá ficar irado? Vocês podem ver Hebreus capítulo 6, versículo 15 ao 17. Eu quero ir para Daniel 12, 1, só para vocês verem algumas referências, porque eu vou deixar para mim aprofundar com vocês sobre esse negócio da angústia aqui no outro vídeo. Mas pelo menos Daniel 12, 1, eu vou ler com vocês aqui. Daniel capítulo 12, versículo 1, que diz assim: Nesse tempo se levantará Miguel. Miguel se refere a um anjo poderoso do Todo-Poderoso, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo. Está vendo aqui? Do seu povo. Haverá tempos de angústias, o qual nunca houve. Haverá tempo de angústia, a qual nunca houve, desde que houve nação, até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Meus irmãos, meus companheiros, meus colegas, você aí que tem um ministério pastoral, do ensino, nessa parte aqui sobre a grande tribulação, vai ser um período crucial, um período terrível. E Daniel, ele viu isso acontecer no futuro. Irmãos, isso aqui é profundo demais. Essa profecia aqui, ela só vai acontecer quando se iniciar a grande tribulação, que o anticristo vai estar reinando. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempos de angústias, o qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Somente quem tiver achado o seu nome escrito no livro, que vai ser o quê? Salvo. Mas eu não aconselho ninguém que não subir agora para ficar para a grande tribulação. Pelo amor de Deus, eu te aconselho você ficar para subir agora.
em nome de Jesus. Eu quero parar por aqui, porque vai ser um caminhão de versículo amanhã, quando eu postar o outro vídeo, dando sequência sobre a grande tribulação, um período sombrio de sofrimento sobre a humanidade. Ambos, o testamento fala, os testamentos falam do período, esse período mencionado-se na Bíblia como angústia de Jacó. Isto vai acontecer. Senhor, meu Deus e meu Pai, quero te agradecer por esta oportunidade, por meu espaço, onde o teu evangelho está sendo alcançado, onde muitos irmãos estão tendo a oportunidade de estar aqui aprendendo com o Senhor, com a palavra do Senhor, essas coisas maravilhosas, riquíssimas, em concernente tudo que foi dito nesse comentário. Que o Senhor continue nos abençoando, abençoando o seu povo, abençoando a sua igreja aqui na terra, que nós não viemos pensar, nenhum de nós, querer passar pela grande tribulação, mas que nós viemos ser atirados agora, em o nome de Jesus, para não enfrentar a grande tribulação. Deus abençoe a todos, fiquem todos na paz do Senhor Jesus.